Dando prosseguimento ao nosso estudo de módulo, como é que eu encontro o valor de x a partir do módulo de x? Muita atenção. Ou seja, qual é o valor de x neste módulo? Bom, aqui é óbvio, né? X só pode ser 0. Se x for 1, se x for menos 1, se x for 2, se x for menos 2, nunca vai ser 0. E este? Qual é o valor do módulo de x cujo resultado é menos 3? Bom, como nós já vimos, o módulo elimina a possibilidade da existência de um número negativo. E aqui eu estou dizendo que ele é justamente igual ao número negativo. Logo, isso aqui não existe. É impossível. Ou seja, é impossível um módulo de x dar um número negativo. Seguindo. E agora? Qual é o valor de x? Aí você vai pensar e diz, bom, se aqui é 7, x tem que ser 7. Porque afinal de contas, o módulo de 7 é igual a 7. Mas você está esquecendo que x pode ser menos 7. Porque se eu boto o módulo de menos 7, ele também vai ser 7. Então, neste caso aqui, x pode ser tanto 7, quanto x pode ser menos 7. Não é? Ou ao contrário, como eu falei. Outro exemplo. Qual é o valor de x? Aí você pensa, bom, se eu tenho que levar um número ao quadrado para dar 16, x tem que ser 4. Pois afinal, o módulo de 4 ao quadrado é igual ao módulo de 16, que é igual a 16, que é justamente igual a 16. Só que novamente temos que lembrar que x pode ser menos 4. Pois afinal de contas, menos 4 ao quadrado vai dar 16. E o módulo 16 é 16. Vou fazer mais uma. E aqui? Quem é x? Qual o valor de x? Bom, neste caso aqui, x só pode ser 2. Pois 2 ao cubo é igual ao módulo de 8, que é igual a 8. Que é justamente o que a gente quer. X não pode ser menos 2. Porque menos 2 ao cubo vai dar menos 8, que vai dar 8. Ah, enganei você. Então, x também pode ser 2, como também pode ser menos 2. Vamos agora falar de função modular, após essa pequena introdução sobre módulo. Então, função modular. Como é que eu defino formalmente função modular? Dado x pertencente a R, sempre existe o módulo de x e seu valor é único. Logo, denomina-se a função modular a função de R em R, tal que f de x igual ao módulo de x, ou se preferir, y é igual ao módulo de x. Então, por exemplo, esta primeira função, a mais simples de todas, y igual a módulo de x. Suponha que x seja igual a menos 2. Quem é y? Bom, se x é menos 2, eu tenho o módulo de menos 2. E o módulo de menos 2 é 2. E se x for menos 1? Bom, se x for menos 1 e o módulo de menos 1 é 1, então y é igual a 1. E se x for 0?
Bom, se x for 0, o módulo de 0 é 0, então y é 0. E se x for 1? Bom, se x for 1, o módulo de 1 é 1 também. E se x for 2? Se x for 2, o módulo de 2 é 2, logo y é 2. Então perceba, para cada valor de x, eu obtenho um valor correspondente de y, aplicada a esta fórmula, onde eu transformo o x pelo seu módulo. Se eu for fazer o gráfico desta função, o que acontece? Perceba aqui o seguinte. Temos aqui o eixo y, temos aqui o eixo x, e eu tenho y variando 0, 1, 2, 3, 4, x1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Então eu tenho o x aqui, menos infinito, mais infinito, mais infinito, menos infinito. Então vamos lá. Eu tenho um ponto 0, 0. Então, 0, 0 é esse ponto ali. Eu tenho um ponto x menos 1, y1. Então eu tenho este ponto aqui. Eu tenho também x menos 2, y2. Então eu também tenho este ponto aqui. Eu tenho ainda o ponto x1, y1, que é este ponto aqui. E tem um ponto x2, y2, que seria este ponto aqui. Então, o que eu aprendi? Que eu posso traçar uma linha ligando esses pontos e eu obtenho isto. Apresento a vocês o gráfico da função y igual ao módulo de x. Perceba que se a gente pensar no gráfico da função afim da função linear y igual a x, o que nós teríamos era que em vez de quando x é menos 2, y é 2, y daria menos 2. Porque se x é menos 2, y seria menos 2. Se x é menos 1, y seria também menos 1. X igual a 0, y seria igual a 0. Se x igual a 1, y seria também igual a 1. E se x igual a 2, y igual a 2. Isto significa que se eu desenhar o gráfico desta função sobre esta, nós teríamos isto. Esta é a função y igual a x, a função linear, a função afim que a gente já aprendeu. Então, o que aconteceu comparando esta função modular com a função afim? O que aconteceu é que esta parte da função que é negativa quando afim, ela simplesmente passa para cima. É como se eu pegasse aqui, fosse possível pegar com minha mão esta linha e dobrasse ela para cima. É como se a gente imaginasse aqui o eixo x como sendo um espelho refletindo esta função que é negativa, que é a função linear para os números de x abaixo de 0, e jogando ela para cima. Então a função modular será como se fosse um espelho de qualquer função que tiver abaixo do eixo x. Vamos fazer aqui um outro exemplo para vocês perceberem o que eu estou dizendo. Vamos aqui imaginar a função, vou botar aqui outro exemplo, uma função afim y igual a x menos 3. Como é que a gente faz rapidamente o gráfico dessa função? Aqui eu tenho y, aqui eu tenho x. Bom, eu preciso de dois pontos. Se x for 0, y vai ser menos 3. Então, 1, 2, 3, menos 3. Se y for 0, bom, se y for 0, esse menos 3 para lá vai ficar 3. Então, 1, 2, 3. Então, a função afim y igual a x menos 3, me perdoe, y igual a x menos 3, é assim. Esta é a função y igual a x menos 3. Como é que eu faço o gráfico da função y igual a módulo de x menos 3? O que é que eu vou fazer? Todo esse pedaço da função afim que está abaixo do eixo x,
eu vou jogar para cima. Então, se ele passou aqui no menos 3, se eu dobrar ele para cima, ele vai passar no 3. Então, essa função modular y igual a x menos 3 vai fazer isso. E aqui nós temos a função modular y igual a x menos 3. Não é bem simples? Vamos fazer aqui outra. Vamos imaginar uma função y igual a menos x mais 2. E vamos fazer o gráfico desta função afim. X e y. Bom, se x for 0, y será 2. Né? Se x for 0 aqui, y vai ser 2. E se y for 0? Bom, se y for 0, esse 2 vai passar para cá, vai ficar menos 2. Vamos multiplicar por menos 1, ele vai ficar 2. Então, a função afim menos x mais 2 é esta. Esta é a função afim y igual a menos x mais 2. Como é o gráfico da função modular y igual a menos x mais 2? Como eu falei, toda parte da função afim que estiver abaixo do eixo x, ela vai passar para cima, como se aqui fosse um espelho. Então, se ela está fazendo isto, a função modular fará ao contrário. Então, esta aqui é o gráfico da função modular y igual ao módulo de menos x mais 2. Mais 1 para fixar. Vamos imaginar aqui que eu tenho a função, outro exemplo, y igual a menos x. Como é o gráfico desta função linear y igual a menos x? X e y. Nós sabemos que se x for 0, y é 0. Então ele vai passar por aqui. Como ele é decrescente, porque ele é menor do que 1, esta aqui é a função y igual a menos x. Qual seria o gráfico da função y igual a módulo de menos x? O que nós teríamos é isto. Ele viria até aqui e a partir daqui ele inverte a posição, refletindo a parte de baixo na parte de cima. A gente tem ainda a possibilidade de imaginar, por exemplo, se eu tenho a seguinte função, y igual a x mais 5. Vou fazer a última aqui, exemplo. Então, eu tenho aqui a função y igual a x mais 5. Como é o gráfico dessa função? Bom, se x for 0, y é menos 5. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Se y for 0, x vai ser menos 5. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Peraí que eu errei aqui. Se x for 0, y é 5. Perdão, 1, 2, 3, 4, 5. Perdão. Se x for 0, y é 5. Se x for 0 é menos 5. Então o gráfico faz isso. O gráfico vai fazer isto. Este é o gráfico da função y igual a x mais 5. Qual é o gráfico da função y igual ao módulo de x mais 5? Simples. Toda parte que tiver para baixo do eixo x, eu vou inverter como se fosse um espelho. E aqui está o gráfico da função y igual a módulo de x mais 5. É isso por enquanto.